você está conosco mais uma vez aqui no programa Saúde é Vida. E hoje nós queremos fazer uma proposta a você. Que você aprenda com os profissionais que nós trouxemos no programa, que você também se proponha mudanças para que você tenha saúde. Não é só o nome do programa, não. É para que você, de alguma forma, aproveite esse conhecimento que nós disponibilizamos aqui e, a partir das suas mudanças, você consiga mudar também a sua vida e para melhor. É isso que eu desejo e eu tenho certeza que todos os profissionais que estarão conosco também desejam. E a gente já começa nesse primeiro bloco conversando com a psicóloga Viviane Viana. Ela é psicóloga clínica e psicoterapeuta na Cevisa, que não é um hospital, ela vai explicar direitinho o que é a Cevisa, mas cuida da saúde por inteiro. Isso é que é interessante. E a gente vai falar sobre isso também e já dou as boas-vindas. Mais uma vez, bem-vinda ao Saúde é Vida. Obrigada, Rita. Um prazer estar com você. Você quer falar para nós como é o trabalho de cuidar da saúde lá no Cevisa? O Cevisa é um centro educativo médico. Então, nossa ideia não é só no período que a pessoa fica conosco, que ela vai ser cuidada como uma saúde integral, mas nós vamos ensiná-la como ela vai continuar cuidando da saúde dela quando ela chega em casa. Então, temos profissionais multidisciplinares que trabalham em todas as áreas do organismo deste indivíduo, desde os preparadores físicos, a nutricionista, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, e aí a gente trabalha como um todo, sempre na promoção de saúde. Apesar de algumas pessoas irem já de alguma maneira enfermas, a ideia nossa é a promoção de saúde. Nós vamos ensinar a ter saúde. É isso que a gente tem aqui, olha, é uma sinergia, eu tenho usado essa palavra, porque é necessário mesmo que a gente fale a mesma língua. Exatamente. É importante. Exatamente. E é por falar a mesma língua que nesse primeiro bloco eu tenho aqui a companhia do André Gomes. Ele é formado em Educação Física, mas também fez pós-graduação em Fisiologia do Exercício, Treinamento Esportivo, Biomecânica e Cinesiologia. E eu gostaria de, primeiro, dar as boas-vindas, André. Obrigado, prazer. E eu queria que você explicasse pra gente o que é esse treinamento esportivo biomecânico, da biomecânica e cinesiologia. A biomecânica é uma disciplina científica que estuda o movimento humano através de conceitos da mecânica. E a cinesiologia, que vem do grego, né, kinesios, que é movimento, e logos, que é estudo, tratado, que estuda as forças que atuam no corpo humano através da atividade física. E de que forma esse conhecimento pode auxiliar as pessoas no seu dia a dia na busca pela saúde? Essas duas disciplinas são imprescindíveis no momento da prescrição do exercício. A forma como vai ser feita, a forma como deve ser feita, a busca por individualizar a atividade física para determinado grupo. Então, por exemplo, o programa é Saúde é Vida e a gente, apesar de querer promover a saúde, a gente aborda doenças. Que doenças você acha imprescindível que se tenha um exercício físico e qual exercício recomendado para determinadas doenças? Isso você faz essa avaliação? Sim, para você individualizar uma atividade física hoje, não tem como você fugir desse trabalho de avaliação, tanto uma avaliação física quanto uma avaliação postural. Com esse conceito de avaliar antes, você consegue prescrever da forma adequada. Eu costumo dizer que a gente tem que tentar antecipar a doença, né? A gente trabalha sobre um tripé que é o trabalho de força, que é a musculação, o trabalho cardiorrespiratório e os alongamentos. Eu falo que é o tripé para você conseguir ter uma qualidade de vida adequada. Por falar em alongamento, às vezes as pessoas vão para os parques, mesmo nas ruas a gente vê as pessoas praticando exercícios físicos, muitas vezes com um calçado que não é adequado. Eu já vi gente de sapatilha, até de chinelo para acompanhar quem está caminhando, né? E isso, quer dizer, o equipamento, aquilo que a pessoa usa também para a prática do exercício físico, interfere no resultado? Com certeza. Um tênis adequado vai, de repente, conseguir melhorar a sua performance e evitar, de repente, até alguns problemas que você possa ter durante o exercício físico. Pode potencializar ou não o exercício físico.
E você falou do alongamento, algumas pessoas fazem o alongamento antes, não, deixa eu esticar para começar e etc. Só que o corpo está frio. Interfere fazer o alongamento antes ou depois do exercício? A questão do alongamento gerou até um mito, né, durante muito tempo. As pessoas precisam entender e diferenciar o alongamento de um termo que se chama flexionamento. Quando você busca, no início de um treino, somente alongar sem muita intensidade, não tem problema nenhum, né? Agora, quando você busca melhorar sua flexibilidade, melhorar grau articular, o ideal é ser feito depois de um treino. Depois de um treino, para você conseguir efetivamente uma amplitude maior de movimento e conseguir benefícios com esse alongamento. No caso, o organismo está mais aquecido, seria assim isso? Sim, a ideia é você alongar o grupo muscular que você não trabalhou naquele momento. Você ter um foco, um trabalho de flexibilidade longe do treinamento. Essa é a ideia. Bom, e a Viviane, que é psicóloga, com certeza, dentro dessa equipe multidisciplinar, dentro do trabalho que você desenvolve lá no Cevisa, como você aconselha, como você trabalha com esses pacientes, porque todos querem saúde. Ninguém quer ficar doente, não é, Viviane? A ideia, partindo do pressuposto de que o nosso corpo é um corpo que se interage em todas as áreas, né? Em todos os nossos aspectos, a gente trabalha que tanto quando ele está enfermo, ele possa promover a saúde baseado na doença que ele se encontra agora, ou na promoção da saúde, que é a prevenção para você não ter doenças. Então, como a gente trabalha isso? A gente tem alguns, como ele mesmo explicou, algumas atividades físicas específicas para alguns tipos de necessidade que aquele organismo tem, respostas que ele precisa. Nós temos alguns alimentos específicos que são direcionados para essa pessoa que precisa repor algumas coisas no organismo. Nós temos técnicas e aí muitas vezes a gente ensina formas de respiração, formas de pensamento, como você conseguir colocar os pensamentos no lugar, então se eles são racionais ou irracionais. Então é todo esse apanhado de atividades que elas envolvem a postura do indivíduo, né, essa visão que o indivíduo vai ter sobre a vida dele a partir de agora, mas questões também involucradas com aspectos externos, né? Nós fazemos tratamentos com hidroterapia, são tratamentos com água, específicos para trazer saúde. Então a gente faz essa pessoa vai ser suprida em todas essas áreas da vida dela para ela ter saúde. Ela falou na hidroterapia e é uma área que o educador físico, a pessoa que orienta para um exercício, também usa às vezes como recurso, porque não tem impacto, né? Sim, é uma opção de trabalho muito importante, tanto para recuperação de alguma lesão, como para condicionamento físico, né? Eu falo que atividade física, existem N modalidades, né? Então você pode estar escolhendo, estar optando uma que você tenha, né, uma familiaridade melhor para estar praticando. Hidroterapia, a própria hidroginástica, com certeza, são ótimas modalidades. Eu, claro, gostaria de citar algumas doenças, falar sobre elas, mas hoje, nesse momento agora, eu quero falar sobre os idosos. Como orientar um idoso? Pela sua limitação física, que já não aguenta muitas vezes fazer um exercício físico, mas ele precisa. O que você sugere, André, para um idoso, independente de estar doente ou não, o que é ideal para essa terceira idade, que muitos são muito saudáveis, né? Que até passam a perna na gente. Com certeza. Muitas vezes chegam pra gente na academia idosos com uma prescrição que muitas vezes vem do médico para só caminhar. E a gente tem aquele conceito que o idoso é meio de vidro, né? Pra gente tomar cuidado com isso. Mas eu acho que tudo vai muito de acordo com o aprendizado. Ele desenvolver atividade física e ir evoluindo, né, nisso. Tenho certeza que o que agrega muito pro idoso hoje é o trabalho de força. Porque o que ele vai perdendo ao longo dos anos é a força. O que ele vai usar na realidade dele ali para andar, para se locomover, para levantar da cama, é muito a força, né? Óbvio que ele não vai ter um grau de hipertrofia, de ganho de massa muscular tão grande, mas ele ter um trabalho de contração muscular no dia a dia dele, com qualidade, é essencial. Muitas vezes até para abrir um vidro, né? Exatamente, para a realidade dele, do dia dele, de levantar, de pegar uma caixa, de brincar com os netos, né? Precisa de força para baixar, para levantar. Aí você indica uma musculação. De forma correta, progressiva, bem orientada, agrega muito, com certeza. Não só a caminhada.
No caso dos idosos, vocês têm um trabalho lá no Cevisa que seja específico, voltado para a pessoa da terceira idade? Sim, nós temos um trabalho específico, até porque, como a gente está conversando aqui, ele vai ter algumas perdas. Um dos aspectos emocionais são os neurotransmissores e são os hormônios. Então você começa a não produzir mais da mesma forma serotonina, dopamina. Então nós precisamos que esse idoso ele comece a criar alguns hábitos saudáveis para que ele equilibre essas deficiências que ele vai ter. Muitas vezes no sono, né, eles têm aquela dificuldade para dormir, então a gente tem um tratamento específico para insônia, nós temos um tratamento específico tanto com fisioterapeutas na área funcional como no fortalecimento para que ele consiga começar a fazer essa atividade, porque o grande problema é isso, como ele em algum momento ficou sedentário, então ele precisa agora criar forças, muitas vezes em algumas atividades, para que ele depois possa fazer a atividade. Então é tudo planejado para que ele consiga executar depois as atividades saudáveis que vão trazer para ele benefício. Agora fica uma pergunta, vocês orientam, vocês educam, vocês demonstram, mostram mesmo para a pessoa como ela deve proceder nessa mudança para se ter saúde, e a manutenção disso? Como acompanhar esse paciente, se ele está mesmo fazendo tudo que vocês fizeram? Existe um trabalho assim também de acompanhamento? O que nós temos, porque o Cevisa hoje aceita ou recebe pessoas do país todo, muitas vezes até pessoas de outros países, né? Porque hoje nós somos o maior centro de itoterapia da América Latina. Então, dentro dessa abordagem, a gente sabe que a gente precisa fazer esse link, né? Como vai ser esse retorno para o ambiente dele, para o dia a dia dele, né? Então, aquilo que a gente consegue já vincular com alguns profissionais a gente faz, mas hoje o trabalho que nós temos feito é trazer conteúdo digital para essa pessoa ao longo do tempo que ela sai do Cevisa. Então, é enviado para ela conteúdos que ela vai recebendo para que ela continue se sentindo motivada. Então, desde os grupos que a gente monta, a gente fala que cada semana, cada semana a gente forma uma família Cevisa. Então, eles têm um grupo no WhatsApp, que eles continuam se comunicando entre eles, porque cria-se um vínculo muito grande e entre os profissionais. Então, a gente elabora conteúdos para informá-los tanto na maneira escrita como em vídeos. E isso tem dado o resultado que a gente quer. Agora, quem vai no Cevisa acaba propondo sempre ir no Cevisa. Então, ele acaba vindo uma vez por ano para o Cevisa e aí a gente consegue ter esse bate-papo também. Bom, agora é para você a bola, André. Para a pessoa manter-se, né, a partir do momento ela se propõe a fazer uma atividade física, que é importante para a saúde dela, o que você orienta, fazendo aí esse fechamento do nosso tema desse primeiro bloco? Eu oriento que ela comece. Muitas vezes as pessoas têm um conceito que eu não tenho tempo, né? A grande desculpa é a falta de tempo. E às vezes as pessoas pensam, eu preciso ficar na academia 1h30. Não. Um treino muito bem feito e bem orientado, você consegue terminar em 30 minutos, 40 minutos. E vai fazer as suas coisas na sua casa e tranquilo. Então essa ideia de quanto mais melhor a atividade física, muitas vezes é um equívoco. Muitas vezes com pouco tempo você consegue resolver, né? Consegue fazer a sua atividade física e colher os benefícios dela. André, muito obrigada por tua participação Imagina. comigo aqui. Já fica o convite para em outros programas vocês estejam conosco para nos orientar. O prazer foi meu. E é claro, a Viviane já esteve conosco no Saúde é Vida, mais uma vez aqui com a gente. E eu quero agradecer a tua participação. Não, obrigada, Rita. É um prazer estar com vocês. E nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco também vamos conversar com uma psicóloga, também com um educador físico. Teremos aí a Daniela Peta e o Euler Carvalho, porque eles vão conversar conosco sobre, já estando doente, como cuidar da saúde. Um intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Saúde é Vida, lembrando a você que estamos lidando hoje assim com um tema muito importante,
que é a sua saúde, que começa não só no cuidado com o corpo, mas cuidado com a mente, com esse psicológico que trabalha em tudo em você e, é claro, também a alimentação, que ainda vamos falar sobre isso. Você acompanhou no primeiro bloco, mostrando aí o quanto é importante você se estimular, não só a praticar exercícios físicos, mas também fazer algumas mudanças importantes para você não ficar doente. E nesse bloco, eu tenho mais 2 profissionais comigo. Eu tenho aqui a Daniela Peta, que é psicóloga do Hospital Veracruz, está aqui comigo. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Você atua na área de psicologia, dentro da sua área, no hospital, ajudando os pacientes. Seja bem-vinda. Obrigada, Rita. Muito obrigada pelo convite, viu? E vamos ainda conversar com Euler Carvalho, que é um educador físico também, especialista em atividade física adaptada e saúde pela Gama Filho, é mestre e doutorando em Ciências Biomédicas e Saúde da Mulher pela Faculdade de Medicina da Unicamp. Personal trainer e professor na faculdade em Anhanguera. Com esse conhecimento, com esses 2 profissionais incríveis, nós vamos falar agora da parte que ninguém gosta de falar, né? A parte que não fez o que o primeiro bloco orientou, vai cair nas mãos de médicos, não que isso seja ruim, mas ninguém quer ficar doente. Todo mundo prefere ir para um hotel e não para um hospital. Então, o que fazer quando chegamos nesse ponto? Começamos com a Daniela? Tá bem, Rita. Tem muitos aspectos que influenciam, né, o indivíduo. Os aspectos emocionais, os aspectos culturais, sociais. A Organização Mundial da Saúde, né, já vem falando num crescimento de doenças crônicas que poderiam ser evitadas se alguns cuidados fossem tomados, né? Só que as pessoas deixam sempre para amanhã, para depois, vão postergando alguns cuidados e muitas vezes, com a correria do dia a dia, elas não vão ouvindo os sinais que o corpo vai dando para a gente, né? Então, a gente já sabe da alimentação, que é muito importante, do exercício físico, de cuidar da parte psicológica, que muitas doenças, né, e isso a gente vê no hospital, também geram uma ansiedade para o paciente ou uma depressão muito grande. Esses cuidados todos podem, se tomados, não resultar em doenças mais graves, né? O hospital, todo mundo que chega, né, tá buscando um cuidado. Eu acho essa parte que a gente poderia tomar como boa, né, que todo mundo quer a casa, mas o hospital é o lugar onde a gente pode receber os cuidados. E esses cuidados são dados, né, por exemplo, no Hospital Veracruz, a gente tem uma equipe toda, né, de médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, que vão acolher esse paciente. É importante que esse paciente se sinta acolhido, que ele entenda a doença, né, e quais os cuidados a serem tomados. Nós nos preocupamos muito com o entendimento que esse paciente tem da doença, porque quanto mais o conhecimento, né, mais pode se desmistificar a doença e fazer os cuidados necessários, né? Bom, e aí quando a pessoa adquire esse conhecimento, entende o que está acontecendo consigo, entende o processo da sua doença e o que ela tem que fazer para melhorar, aí fica mais fácil. Porque esse processo de negação que a gente fala, né, que a pessoa não aceita, não estou doente, não quero hospital, não quero exame, não quero remédio, não quero nada, é uma briga grande. Sim. E a gente vai continuar ainda um pouquinho desse assunto, mas eu quero conversar com o Euler também, porque você lida com essa área de saúde, Isso. Inclusive com a saúde da mulher. Com certeza, né? É muito importante citar, né, aproveitando a deixa, o nome do programa, que eu acho que é muito importante, cuidar da saúde realmente é cuidar da vida, né? Com relação à atividade física, se tem um impacto maior do que isso, é justamente deixar evidenciado que o sedentarismo mata, né? Então, você ficar sedentário é comparado ao qual aquela pessoa que é fumante assiduamente, tem o mesmo impacto, então mata. Esse talvez, aquela pessoa que tem uma preocupação do qual é a importância de você trabalhar ou fazer atividade física, está aí um desfecho talvez não
não vejo que seja mais impactante do que isso, irreversível. Isso é chocante. Exatamente, é chocante. E aí o sedentarismo abre portas para outros tipos de desfechos e doenças que vão cair depois na mão também da doutora, que é a área hospitalar, né? Então, questão de valores, no que você prefere investir. Investir num tempo de meia hora a cada 5 dias por semana, que é o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, para fazer uma atividade física e reverter todos esses processos, ou esperar acontecer alguma coisa para ficar hospitalizado. E as pessoas não pensam nisso, né, Euler? Infelizmente não, Rita. Né? Hoje a gente tem alguns dados de que aproximadamente 90% das pessoas brasileiras são sedentárias, né? Eu digo 4% estão vinculados a algum tipo de clube, academias para fazer o treinamento físico. Mas em dados gerais, algumas pessoas fazem atividade física e não exercício físico. São dados diferentes, né? Para que a pessoa de casa entenda qual é a diferença de atividade física e exercício físico. Atividade física, você faz o seu programa durante o seu dia a dia, são atividades cotidianas, né? O exercício físico é uma atividade física, mas com questões programadas e periodizadas. Então você tem uma evolução de carga, você tem uma evolução de exercícios físicos, você tem uma evolução, então, de adaptações que foram gerados desse processo de periodização, que não necessariamente acontece nas atividades físicas diárias, que é o simples fato de você sair da sua casa, ir até um supermercado, uma padaria, a pé. A pé, né? A pé. Pois é, não é do estacionamento até a padaria saindo do carro, né? Tem Mas gente que tira o provocasse carro isso. da garagem do prédio, anda 2 quadras com o Com carro, o carro para a esquina. para ir buscar o pãozinho para não andar. Quer dizer, isso é muito complicado. É mudança de hábito, então. Com certeza. É colocar o primeiro passo para acontecer, né? Eu entendo e corroboro, a atividade física ela é um pouco desgastante, ela traz algumas dificuldades, algumas dores do pós-exercício, mas a tendência é que essa adaptação te traga mais benefícios do que essas pequenas sensações que você vai ter durante o treinamento, né? Então, o exercício ele é muito benéfico para essas adaptações de força, resistência, cardiorrespiratório, mas também, como a doutora diz, até mesmo para a parte psicológica, antidepressivos, animação, mais disposição. Olha, e aí eu aproveito e passo de novo a bola para você, Daniela, porque no hospital já fica mais difícil. Quem está internado já não tem essa possibilidade da prática de exercícios físicos ou né, ter alguma atividade física. Como cuidar desse doente, fazer ele entender que ele precisa mudar algumas coisas na vida dele, porque aí você vai trabalhar, você vai conversar com esse paciente. Como fazer isso? Como ajudá-lo? Cada indivíduo é um, né? E a gente precisa tratar o paciente na sua individualidade, com os seus valores, com as suas crenças, com o modo que ele vinha tendo de vida. A gente tem muito cuidado quando fala da doença pro paciente, para cada paciente, de como ele vai receber essa doença. Às vezes há uma negação parcial e às vezes há uma negação total, né? Quando está muito difícil, é colocado várias vezes, né, sobre a doença do paciente. A gente fala a realidade, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação, né, com a fragilidade psíquica que esse paciente possa ter e entrar em muito sofrimento com a notícia. Então, de novo, existe um trabalho em equipe para que isso seja feito aos poucos, para que esse paciente consiga entender, busque redes de apoio, que é muito importante que o paciente se sinta amparado. E por falar em rede de apoio, eu até vou aproveitar e fazer uma perguntinha. Dentro dessa rede de apoio, o quanto a família ajuda ou atrapalha? Para as duas partes, nas duas especialidades que nós temos hoje aqui. Então, no hospital, além do paciente, nós atendemos a família também, né? E procuramos mobilizar essa família para entender também o que se passa com o paciente e ajudá-los nisso, né? Um paciente, por exemplo, que tem uma doença que vai precisar, né, de mudanças de hábito de vida, é importante que a família também venha junto, né, com esse paciente para ajudá-lo nessas mudanças, que ele encontre também outros prazeres, né, para não ficar só com a perda daquilo que ele não vai ter mais.
E muitas vezes eu já vi casos até em hospital, depois que a pessoa sai do hospital, os cuidados devem continuar em casa, em que o paciente pensa, mas, por exemplo, um diabético, mas só um docinho, a família, ai, que dó, ai, que judiação, e dá. A família tem alguns casos que ela desobedece, né? E aí é complicado. É ou não é, Euler? Sim, sem dúvida. Eu acho bem legal, né? Acho que a gente está numa era muito importante também, que é do compartilhar. A proposta de você fazer coisas gostosas em grupos, tanto talvez para as escapadinhas, servem também para os auxílios e para as atividades físicas, né? Então, uma dica que eu dou para essas pessoas que estão precisando praticar atividade física é que busquem algumas redes de atividades que você goste de fazer, né? Pare, reflita um pouco e pense, qual é a atividade que me dá, talvez, uma melhor sensação de disposição? E comece a achar pessoas que pratiquem isso juntos e começa por ali também. Um incentiva o outro. Um incentivando o outro, puxando. Essa rede de amizade é muito importante para você dar o primeiro passo e a manutenção, fidelizar a atividade. Olha, eu quero até finalizar, fechar esse tema, porque estamos aqui finalizando o ano e é claro que esse programa ficará disponível na internet, no canal do YouTube da TV Câmara Campinas, você vai poder assistir em outras épocas do ano, mas a proposta é de mudança. Então a gente, sempre quando vai virar o ano, a gente fala assim, eu quero fazer isso e às vezes a gente não faz. Tem uma dica rapidinha? Eu acho que é entrar em contato com a realidade, né, e ajustar as expectativas. Não adianta colocar metas, né, muito altas e inatingíveis, né? Por exemplo, vou todo dia para a academia, né? Ou vou ficar numa dieta muito restritiva, porque uma dieta muito restritiva, o paciente já vai pensar quando que ele vai poder comer aquele doce e aí, final de semana, ele abusa, né? Então, ir colocando metas aos poucos, né, que possam ser atingidas. De novo, buscando também pessoas que possam auxiliar nisso, né? Sua dica, Euler? Minha dica é, faça, né? Tenha um conhecimento, tenha um entendimento, mas precisa agir. Faça. E não precisa virar um atleta da noite pro dia, né? Eu digo sempre para meus colegas e pacientes de que eu prefiro que você faça 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Então comece devagar. Gostei disso. comece aos poucos. E, inevitavelmente, você vai começar a se adaptar e vai aumentar esse volume de treinamento, sua disposição vai aumentar, você vai querer mais. E quando você perceber, você está cada vez mais ativo e saudável. Como diz o pensamento, né? Todo o caminho começa no primeiro passo. Sem dúvida. Então, esperamos aí que muitas pessoas, puxar a orelha aqui, resolvam nesse próximo ano e para toda a vida fazer essas mudanças. Eu quero agradecer a presença da psicóloga Daniela Peta, muito obrigada por estar aqui conosco, Rita, por ter contribuído e enriquecido. Muito obrigada. E o educador físico, também mestre dentro da sua especialidade, né, desse exercício adaptado e o currículo que eu já passei, Euler Carvalho, muito obrigada por estar aqui conosco. Foi um prazer, Rita. Obrigada mais uma vez. E nós teremos no próximo bloco uma nutricionista, a Estela Hermann estará conosco dando muitas dicas. O que eu devo mudar na minha alimentação? Já que falamos do exercício físico, da parte psicológica, a alimentar também é importante e convidamos você a ficar conosco. Vamos para um rápido intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Aqui com o Saúde é Vida, nesse último bloco, cuidando da sua saúde, e vamos falar sobre alimentação. Porque alimentos, claro, estão presentes no nosso dia a dia. Mas será que todos os alimentos que você come no seu dia a dia, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, são saudáveis? São bons? Vão promover a sua saúde? E é por isso que nós temos aí a companhia da Estela Hermann, que é nutricionista, que não só orienta, por isso que ela é NutriChef, porque ela também prepara receitas com muito carinho. Não vai ser o caso hoje, que a gente só vai passar vontade, mas vamos falar aí sobre os alimentos na promoção da saúde. Seja bem-vinda mais uma vez, Estela. Muito obrigada, Rita Maria, agradeço o convite. Voltarei sempre, faço um convite para você ir até a minha casa, na minha cozinha, para eu preparar alguma coisa para o seu público, saudável e saboroso, que é o foco, que é o objetivo da nossa vida, né?
A alimentação, como você mesma disse, é um dos melhores prazeres da vida e a gente precisa nutrir o corpo com aquilo que ele precisa, visando o sistema imunológico, que você seja feliz com aquilo que você está se alimentando, mas que muito mais do que a felicidade e o prazer do ato de se alimentar, que venha também os frutos, os benefícios. Então você deve priorizar sempre os alimentos mais naturais possíveis. Na proposta do programa de hoje, nós falamos sobre as atividades físicas para quem tem saúde, para quem perdeu num primeiro momento a saúde, também nessa parte psicológica, e o alimento ele está muito ligado, não só ao físico, mas ao psicológico também. As pessoas muitas vezes comem com os olhos, né? Vê lá um fast food, um hamburgão, com bastante queijo, bacon e etc. Eu nem vou deixar o pessoal da equipe aqui com vontade, mas não que seja ruim, mas existem coisas melhores. Na alimentação. Sim, a alimentação, a gente realmente, o início, né, da vontade de você realmente começar a comer são os olhos, é o nosso olfato, às vezes a audição. Quem nunca ouviu uma cebola, você que é chefe de cozinha ou cozinheira, ali você faz um azeite, tá refogando para fazer o seu feijãozinho, aí você colocou um bacon ali na frigideira para fazer, ou um paio para fazer o seu feijão um pouco mais gordinho. Quem nunca sentiu o cheiro da comida de mãe, de avó? Então a volta ao slow carb, então ao slow food no sentido de preparações à moda antiga, preparações de forma devagar. Então você começa ali desde o azeite, as ervas aromáticas, cebola, alho poró, alho, manjericão, salsinha, cebolinha, coentro, que é tão usado também em algumas regiões do nosso Brasil. Então, quando você utiliza as ervas aromáticas e que você realmente faz a preparação do início ao final, sem utilizar os alimentos industrializados, nós só temos a ganhar. A saúde depende disso. Então, quanto menos industrializado for a alimentação, melhor será a nossa saúde. Então, a gente deve priorizar os alimentos in natura, os alimentos naturais, as ervas aromáticas, as formas de cocção mais adequadas. Então você pode, por exemplo, grelhar um filé de peixe, um filé de carne, um frango, um porco, por exemplo, um filé mignon suíno, que às vezes as pessoas têm ainda, né, um preconceito contra o porco, porém a forma de criação dos porcos hoje está completamente diferente, então tem um controle muito maior. Os porcos não são mais alimentados com restos, com sobras, então você tem ali uma diferença também muscular. Você hoje no porco tem muito mais músculo do que gordura, então é uma carne que é saudável desde que seja feita da forma certa. Como que eu costumo grelhar, por exemplo, que é um peixe, um frango, uma pitadinha de sal, pimenta do reino quando muito, uma frigideira intacta, sem risco, sem nada, e ela tem que estar bem quente. Aí você coloca o filé de um lado e depois você grelha do outro, sem nenhuma gota de óleo, sem nenhuma gota de azeite, apenas na temperatura certa da frigideira. Eu ia parar um pouquinho só a Estela, para a gente mostrar para vocês quais são os alimentos que a gente quer trocar. Né? A gente gosta, comer de vez em quando, tudo bem, mas são alimentos que a gente vai ver agora no vídeo e que depois eu vou perguntar para a Estela que alimentos são esses que a gente tem que mudar. Então vamos ver. Estela, você está vendo aí esses alimentos que nós estamos mostrando no vídeo? São alimentos que as pessoas sentem vontade, desejo, que você falou agora há pouco, desse aroma, desse cheiro do bacon, né? Então hambúrguer, batata frita, cachorro-quente, torresmo e tantas... Pizza! Esses alimentos, como eles reagem no nosso organismo? Então, esses alimentos, eles contêm alta quantidade de sal, então isso é prejudicial para o nosso corpo. Além disso, eles contêm também inúmeros tipos de conservantes, de aromatizantes, de realçadores de sabor. Então, aquilo que contém glutamato monossódico a gente deve evitar na nossa alimentação, aqueles temperos prontos. Então, quanto mais natural possível, melhor será a sua alimentação. É possível reverter isso tudo, fazer de uma forma saudável, dar o toque da NutriChef? Sem dúvida nenhuma, Rita.
E a gente deve consumir estes alimentos que realmente... que eu sou mãe de 3 meninos, meus filhos veem o grande M ali, eles querem, pelo menos uma vez por mês eu até deixo. Mas eu faço o hambúrguer também. Então é possível você fazer um hambúrguer mais saudável, com carne, sem a soja, apenas a carne, usando flocos de aveia. Eu vou dar essa receita para você que você vai adorar. Rita, e tem bacon também, porém você coloca na quantidade certa. O problema maior é o excesso, quando a gente faz isso todos os dias. Quando é de vez em quando, não tem problema. Da mesma forma, uma sobremesa. A sobremesa nós deveríamos consumir apenas em dia de festa. Fui até um aniversário comemorar a festa da minha amiga. Tudo bem, comi uma fatia de bolo e 5 docinhos. Você não vai sair da sua dieta. Porém, se você se habitua a consumir toda sexta-feira uma pizza, todo sábado um hambúrguer, todo domingo um hot dog e um milkshake, o que vai acontecer com o nosso corpo? Vai ficar cada vez mais inflamado, cada vez mais com mais sobrepeso, com obesidade. E o sistema imunológico fica lutando contra esse excesso de inflamação, que é o excesso dessa gordura adiposa. Quando a gente tem em excesso a gordura, o nosso corpo simplesmente, ao invés de ser 100% atuante contra qualquer tipo de problema, os nossos glóbulos brancos ficam parcialmente prejudicados e ficam atentos à sua célula adiposa que está em excesso. Então, nós devemos sim permanecer com o peso mais saudável possível, praticar atividade física, dormir bem, ter uma saúde, um equilíbrio emocional, porque o nosso corpo precisa de diversas coisas, tomar sol, como eu já tinha falado uma outra vez, e a alimentação fracionada, bem distribuída ao longo do dia. As pessoas têm muita dificuldade em relação a essa alimentação fracionada. O que comer, quantas vezes por dia? Pelo menos 5 refeições ao longo do dia é indicado. Você faz o de jejum, depois você de 2h30, 3 horas no máximo, você faz uma colação, que seria um lanche da manhã. Eu indico uma fruta, principalmente a banana, que é uma fruta que a maioria das pessoas precisa, e a banana é excelente para o nosso corpo, te dá energia, evita câimbras, tem inúmeros benefícios para o nosso coração, para a nossa parte muscular. Além disso, se o seu almoço demorar um pouquinho mais, for lá pela 1h30, 2 horas, você pode fazer uma segunda colação. Aí eu indicaria o quê? Os nuts, aquelas castanhas, as oleaginosas, em pequena quantidade. Não é para abrir um pacote de amendoim ou de pistache e se acabar. Não, é quantidade homeopática, é contadinho ali, porque nós precisamos, inclusive as oleaginosas, elas contêm substâncias que são protetoras contra o câncer. Então o homem precisa consumir uma castanha do Pará pelo menos todos os dias para proteger a próstata. Então são alguns alimentos que a gente deve colocar na nossa alimentação. Passado 2 horas, 2h30 você almoça, depois você tem um lanche da tarde, que eu indico uma fruta cítrica, porque a fruta cítrica eleva o seu sistema imunológico, então ela atua na sua corrente sanguínea, ela melhora, porque não adianta a gente tomar simplesmente uma vitamina C quando você está resfriado, você deve todos os dias repor as vitaminas e os minerais. Então se todos os dias você consome ou um limão, ou um maracujá, ou acerola, ou a mexerica, a laranja, o que acontece? Morango também, kiwi, que é rico em vitamina C, você está fortalecendo diariamente o seu sistema imunológico. Aí à tarde, você toma um café da tarde, que geralmente as pessoas gostam, seja um cafezinho, um cappuccino, um chá, isso é interessante também, que é extremamente digestivo, pode comer um pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo? Sim, de vez em quando não tem problema, uma torradinha. Então assim, você deve procurar um nutricionista para ter a sua dieta, mas é importante você fracionar a sua alimentação, comer em menor quantidade e duplicar a qualidade. Aí depois do lanche da tarde, passado umas 2h30, 3 horas, você faz o seu jantar e eu indico, é óbvio, que menor quantidade de alimentos e sempre as proteínas diferentes no almoço e no jantar. Então, o seu prato principal no almoço e no jantar, primeiro tem que ser uma salada, porque a gente já está mostrando para o nosso corpo que você está sendo alimentado. Você está mastigando a salada, já vai produzindo o hormônio da sensação de bem-estar, de que você está ficando saciada. E demore para comer essa salada, exatamente. Né? Aí você, com toda a educação do mundo, você come essa salada, depois você vai para o prato principal, que a gente chama, que é a proteína, seja carne, frango, peixe, ovo, cogumelo, aí o arroz e feijão, que é uma guarnição super tradicional do nosso Brasil, que nós devemos consumir sim, na quantidade certa,
né, para cada indivíduo, e uma verdura. Então a gente precisa das verduras porque elas são protetores contra o câncer degenerativo macular, elas favorecem o nosso trânsito intestinal. Outra coisa importante, você deve consumir as hortaliças verdes escuras. Elas fazem uma limpeza muito grande, tanto na sua corrente sanguínea, então diminui colesterol, melhora a sua pressão arterial, favorece o seu intestino e que, aliás, o intestino é importantíssimo, já falei numa outra vez, funcionar todos os dias. Então você deve fracionar a sua alimentação. Ah, eu durmo mais tarde, Rita, eu gosto da madrugada. Então coma, faça mais uma refeição. Equilibre essas 5 refeições durante o período em que você estiver desperto. 5 a 7 a 8, às vezes eu tenho paciente com 9, gestante eu já cheguei a fazer 14 refeições. Tudo depende de organismo para organismo. Somos bioquimicamente diferentes. O que serve para mim pode não servir para você. Eu posso ter uma alergia a determinado alimento, então o nutricionista é o único profissional que pode prescrever uma dieta de uma forma correta, onde ele vai fazer uma anamnese, vai estudar como é que é o seu corpo e vai orientar da melhor forma possível, de acordo com a sua atividade física, de acordo com o seu trabalho, se você dorme bem, se você não dorme. Isso já pode ser uma proposta para esse ano, ou a cada ano que a gente sempre faz essa proposta de mudanças, que comece agora. Não precisa esperar virar o ano, virar o mês, virar a semana, começar a segunda, para que você faça essas mudanças propostas no programa de hoje, né? A Estela Hermann está aqui nos orientando, aquilo que a gente deve comer, a quantidade, e aquela história que muitas pessoas falam, eu acordo, eu não consigo comer nada, eu só vou almoçar 1h da tarde, quer dizer, ficou esse tempo todo sem alimento. Aí fala, é como um carro sem combustível, né? Não tem como andar, o organismo vai pedir isso. Então, a nossa proposta de hoje, espero que tenhamos atingido aí esse objetivo de alertar você sobre o que você precisa mudar na sua alimentação, na sua atividade física diária, no seu psicológico, para que você tenha muito mais saúde. O Saúde é Vida de hoje quer, de maneira preventiva, ajudar as pessoas a terem saúde e qualidade de vida. Estela, muito obrigada por tua presença. Isso é muito importante, Rita. Gosto muito do seu programa. A intenção do seu programa é, assim, benéfica a todos, porque muitas pessoas não têm condições de chegar a determinados profissionais. Infelizmente, o Brasil ainda tem essa realidade. E você, através do seu programa, da sua generosidade, um pouquinho de informação, do seu conhecimento, que quem sabe a Rita Maria é essa pessoa que passa para vocês essa verdade. Ela é uma pessoa que eu admiro demais. Você é uma pessoa muito especial. Muito obrigada e que o seu programa continue muito e eu quero voltar mais vezes. Mas com certeza estará conosco. Mais uma vez, obrigada, Estela. Obrigada. E para você que acompanhou o programa Saúde é Vida, não se esqueça de visitar lá no canal no YouTube. É o canal da TV Câmara Campinas. Procure na playlist Programa Saúde é Vida e veja os temas abordados, assista, compartilhe, porque o que nós queremos é levar para você o melhor para que você tenha mais saúde. Beijo grande e até o próximo programa.